Irmã Ame, há quanto tempo está no Ministério Divina Esperança? Estou desde março do ano passado. Glória a Jesus. Irmã, antes de conhecer o Ministério Divina Esperança, como é que era a sua vida? Ou como é que estava a sua vida antes de conhecer o Deus da Divina Esperança? Antes de conhecer o Deus da Divina Esperança, a minha vida era sem esperança. Porque desde a infância eu tinha problemas muito esquisitos, problemas tanto de saúde como do próprio desenvolvimento. Nós nascemos fora e crescemos também fora. E no país onde nós crescemos, bem na adolescência, comecei a visitar os curandeiros com os meus pais, em busca de solução dos problemas que nós tínhamos. Então, essas visitas levou-nos a entrar em caminhos muito obscuros. E eu peço a misericórdia de Deus pelos meus pais, porque se envolveram em pactos que nem eles próprios, na época, acho que eles não aperceberam-se que estavam a vender o destino da família. Mas, cada vez que visitavam o outro para procurar a solução, para resolver o problema, sempre a história era a mesma. No princípio começava tudo bem, mas de repente as coisas ficavam muito mal. Então nós viemos para Moçambique, era a primeira vez, sem conhecer a língua, o próprio português, tanto como as línguas locais. Também continuei a ir aos curandeiros com os meus pais. Mas o problema é que o problema estava comigo, e eu achava que eu é que tinha que arranjar a solução. E comecei a ir sozinha, com convite de amigos, pessoas que conheciam, diziam que aquele ali consegue resolver o problema. O problema é que cada vez que visitávamos essas casas, os problemas aumentavam. Perdão, irmã Ame. Sim. Isto é, mesmo já sem os seus pais, já começou sozinha a procurar pelos curandeiros? Sim. Pode prosseguir? Comecei até já coisas absurdas, como tomar banho em encruzilhada à meia-noite, já fiz. Ir ao cemitério de madrugada, já fui. Isso tudo porque queria a solução dos problemas. Pela graça de Deus, falamos muitas línguas internacionais. Nem com essa graça não conseguíamos emprego. Não conseguia o desenvolvimento na vida profissional. E também a vida sentimental era de desgosto em desgosto. A pessoa até podia se encontrar comigo, tratava-me bem, mas de repente a pessoa mudava. Então isso eu me apercebi que não eram as outras pessoas, o problema era comigo. Então depois de estar cansada de ir à casa dos curandeiros, visitei Xés, Maziones, e quando nos princípios das igrejas evangélicas em Moçambique, decidi ir à igreja evangélica. Ali sim, tive um bocadinho do alívio, mas tem uma coisa que faltava em mim, a esperança. Por quê? Porque eu conhecia o Senhor Jesus, mas eu não sabia quem Ele era para mim. Eu cheguei até a servir na casa de Deus, mas eu não conhecia o Deus maravilhoso que eu conhecia aqui na Divina Esperança. Glória a Jesus. E no processo, mesmo servindo, mesmo indo à igreja, muitas coisas melhoraram, mas dentro de mim havia murmúrios, e os murmúrios não agradam a Deus. Havia um murmúrio porque havia situações que se repetiam. Eu confiava em pessoas erradas, eu cheguei até a casar na igreja, mas esse casamento não demorou, porque eu também me revoltei e disse, não, se eu conheci o Deus que está na Bíblia, isto não é casamento para mim. Então, alguma coisa há de errado comigo, não é com o ambiente. Eu servia, mas os murmúrios iam crescendo dentro de mim. Então, eu comecei a presenciar coisas que não tinham nada a ver com Deus, e aquilo começou a me afetar. E ao me afetar, afetou também a minha fé, e cresceu a dúvida. Mas eu não acuso a ninguém, mas eu acho que o problema estava ainda dentro de mim, que eu ainda não estava liberta. Então, um dia, minha colega, porque nós conversamos, ela é também evangélica, ela me disse que, sabes, eu fui a uma igreja que eu me senti bem. E eu disse a ela, sabes, a
próxima sexta-feira vamos juntas. Mas estranhamente naquela sexta-feira nós discutimos muito, de forma que nem nos falávamos. Só que quando chegou a sexta-feira, porque eu é que precisava, eu fui atrás dela, só que ela tinha viajado. Tentei lhe ligar, ela não me atendeu, eu disse, eu vou sozinha. Vim pela estrada, para o circular, mas eu me perdi. Parei o carro, fiz uma oração e disse, meu Deus, o Senhor conhece o meu problema. O Senhor sabe que eu é que sou o problema. Peço, se é para ir para esse lugar e ter a solução, o Senhor é que vai me levar. Não serei eu ou a minha colega, mas o Senhor é que vai me levar. Só sei que eu continuei andando, parei nas bombas, perguntei a um guarda. O guarda disse, senhora, eu não sei. Eu só sei que vejo muita gente a vir daquela direção, a senhora vai apanhar o caminho lá à frente. Então eu continuei, só que como era escuro no inverno, eu disse, mas não, acho que eu estou-me a perder. Parei ali, eu disse, deixa eu perguntar aqui, aquele guarda, talvez ele conheça o lugar. Só que o guarda, quando eu chego, ele diz-me a mim, a senhora já chegou. Irmãos, aquele dia foi um dia que eu tive um alívio como nunca imaginei. Glória a Jesus. Aquele guarda não era um guarda, era um anjo a falar comigo. Porque eu senti que não era... Ele hoje está de serviço, mas acho que ele não se lembra. Porque não era ele, era o anjo. Eu cheguei, entrei, fui recebida, sentei. Só que por coincidência, aquele dia eu esqueci a minha Bíblia. Só que eu saí bem, saí muito bem. Na semana seguinte, o apóstolo me localiza. A igreja cheia, eu nunca tinha visto a ele, nunca tinha falado com ele. Ele falou de 3 coisas que eu sabia que existiam, mas ele não sabia. Eu disse, foi Deus que me trouxe para aqui e revelou qual era o meu problema. Ele perguntou se eu entendia o plano de Deus da minha vida. Eu disse, eu conhecia Deus, mas eu não entendi. Era assim como a minha vida era, baralhada. Irmãos, eu trabalho, pela graça de Deus, numa organização internacional, mas eu não tinha nada. Não tinha sofá decente para receber as pessoas. Não tinha nada. E uma outra coisa, eu podia andar, as pessoas só viam os meus defeitos. Nem carinho, não tinha nada. E o homem de Deus já acertou. E eu usava óculos. Eu não podia ver a senhora onde é que está. Mas desde aquele dia eu não uso mais os óculos. Ele orou. Glória a Jesus. O nosso Deus nos conhece. Tudo que o nosso Pai é direcionado e é movido para nos dizer, é o Espírito Santo de Deus lhe revelando. Deus conhece a nossa vida, conhece a nossa real situação. Não é o homem que conhece a nossa vida, amém? Irmã, pode prosseguir. E depois daquela oração, eu vi que eu tinha que tomar várias decisões. A primeira delas, eu tive 2 opções aquele dia. De aceitar o chamado do homem de Deus, mesmo com a posição que eu tinha numa igreja. Eu disse, não, a posição não vai me salvar, quem vai me salvar é Deus, e esse homem é o homem de Deus. Eu fui com não tive medo das câmeras, não tive medo das consequências que isso ia me trazer. Eu só sei que ele orou por mim, e daquele dia em diante, as coisas mudaram. Primeiro eu tive que passar o testemunho às minhas irmãs, e disse-lhe, sabe, eu conheci o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que eu só ouvia falar, eu até servia, mas não lhe conhecia como ele era. Elas, a primeira vez, resistiram, mas deixei. É uma das coisas que eu conheci, alcancei na Divina Esperança, é não ter medo. É deixar Deus agir. Deus agiu, as minhas irmãs estão aqui. Pela graça de Deus, elas têm caminhado na fé também. Ainda que eu não esteja, elas estão ali na fé. Essa é a primeira conquista muito grande. E ao andar, há muita coisa que mudou. Aquela situação, hoje eu tenho uma casa que posso convidar, posso receber convidados sem nenhum problema.
Em pouco tempo, irmãos, eu consegui mobiliar a minha casa. Em muito pouco tempo, eu comecei a resolver os problemas financeiros que eu tinha. Só que no auge, uma terça-feira dos Patnas, eu fiz um sacrifício. Ninguém sabia. Só que na mesma semana, em vez de ter uma bênção, eu recebo uma carta de que o meu contrato de trabalho não seria renovado. Era motivo para eu entrar em desespero, mas não fui desesperado, não fiquei desesperado. Quando me chamaram para a sala, os chefes disseram-me, eu agradeci, porque pelo menos não fiz nada de errado. E saí, eu só disse, Senhor, eu te dou graças e te entrego tudo. A única coisa que eu fiz, mais tarde eu enviei para o pai e nem falei com ele. Só sei que dias depois, irmãos, eu vejo um contrato renovado no meu e-mail. Então, essa foi a mão de Deus. Glória a Jesus. Então, isso mostrou-me que eu tinha que confiar. E quando o e-mail chegou, eu não fiz mais nada. Não podemos só contar problemas, temos também que glorificar a Deus. Eu mandei o e-mail como estava, com os valores e tudo, não escondi nada. E o homem de Deus viu. Isso serviu para glorificar mais a Deus. Na parte familiar, eu tenho desafios sim, mas não são desafios que me tiram o sono. Porque assim como Davi diz, eu durmo em paz, porque Deus luta por mim e Deus tem lutado por mim, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmã Ame, depois do encontro com Deus da Divina Esperança, depois do encontro com Deus do Apóstolo Lourenço, o que é que mudou no seu caráter? Primeiro, eu aprendi a confiar mais em Deus, a não ter medo. Muitos de nós cristãos conhecemos a Deus, mas temos medo. Às vezes, quando acontecem coisas, a gente entra em pânico. Mas eu aprendi a não ter medo. E a segunda coisa, eu aprendi a acreditar em mim, a ter autoestima, porque, para ter ideia, para quem teve vários fracassos sentimentais, a minha autoestima já estava um bocadinho embaixo. Eu não acreditava mais que eu pudesse ser alguém. Eu não tenho ninguém agora, neste momento, mas eu não estou desesperada. Eu acredito que o que é melhor está à minha espera. Então, isso ajudou a minha autoestima a levantar. E eu não tinha paciência. Há certas, às vezes, agora mesmo, tive com a minha irmã de férias. Ela olhou para mim e disse, sabes, mana, eu vou à tua igreja. E eu disse, por quê? Disse, sabe, tu mudaste. Tu já não és aquela pessoa antes. As irmãs também mudaram muito. Às vezes provocam-nos, mas o normal era levantar a igreja até, mas não. Se não dá para falar, a gente cala, a gente esquece. Então, no meu caráter, eu estou a ter mais paciência, o que eu não tinha. Glória a Jesus. A maior e melhor evangelização que podemos mostrar ou oferecer aos nossos irmãos é a mudança da nossa atitude, a mudança da nossa postura. Esta é a maior evangelização para todos aqueles que não conhecem a Deus, mas que nós, pela misericórdia e favor de Deus, estamos aqui e recebemos diariamente instruções de Deus. Amém? Irmã Ame, depois de ver a ação e a manifestação do poder de Deus na sua vida, qual é a mensagem que deixa para a igreja e para todos os irmãos que neste momento nos acompanham? Temos recebido vários testemunhos de irmãos que nos acompanham de vários cantos do mundo. Qual é a sua mensagem para o dia de hoje? A mensagem para o dia de hoje, às vezes nós carregamos as nossas doutrinas conosco, carregamos o nosso conhecimento. Esse fardo, irmãos, vamos deixar. Ainda que seja alguém numa igreja ou uma posição muito grande, mas se existe um vazio dentro de si, procura o Deus da Divina Esperança.
Aceita a ajuda do Deus da Divina Esperança. Porque eu tive duas opções. Eu podia continuar a ser aquela fulana que todo mundo respeitava, mas era uma fulana vazia. Mas quando aceitei deixar aquele fardo e aceitar ajuda, foi bom. É o que acontece muitas vezes. As pessoas até de dia vão à igreja, mas de noite têm procurado os curandeiros. Não vale a pena isso, irmãos. Procura o Deus vivo, numa igreja viva. Ele vai lhe ajudar. Essa é a única mensagem que eu digo. Irmã, amém. Deus te abençoe. Até o próximo testemunho. Amém. Amém.